A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Eu quero dizer a todos que eu estou muito feliz em nome de Jesus por estar fazendo essa live, né? Eu tenho certeza que você que está aí na escuta também sentiu saudades, né? Como eu disse ontem, como eu disse anteontem, no vídeo que eu fiz, eu não tô assim num horário correto, assim, não tô num horário fixo fazendo a live. Então eu faço na feita que o Espírito Santo direciona para me vir fazer essa live em nome de Jesus. E Deus tem sido fiel, né? Eu teve com a minha esposa, com a minha irmã ontem, né? Nós passamos uma situação meio complicada, mas Deus nos deu a vitória. E eu quero te convidar em nome de Jesus. Convide mais pessoas para estar conosco nessa live. Já estaremos em nome de Jesus dando uma palavra para você, uma palavra direto para o teu coração, ao meu coração. E que possamos nessa noite glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu tinha um convite para nós estarmos ministrando hoje no Templo do Avivamento Pentecostal, ali na Cidade de Deus. A missionária Paula junto com o pastor Davi ligaram para mim. Aí devido à chuva e outras situações não podemos estar lá. Então, pelo fato de eu não poder estar lá, mas isso, né, não me impede de falar da palavra do Senhor. E graças a Deus o Senhor colocou em meu coração para nós estarmos fazendo essa live agora, né, em nome de Jesus Cristo. Então, desde já eu quero te convidar, em nome de Jesus, a estar fechando os teus olhos, para nós estarmos em oração, pedindo para que o Senhor nos cubra, revista o nosso coração e direcione nossa mente e nossos ouvidos e principalmente nosso coração para guardarmos a palavra do Senhor. Amém? Fecha teus olhos aí, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, te apresentar a vida de cada pessoa, Senhor, que vai estar vendo essa live, Senhor. Te apresentar a vida das pessoas que vão estar, Senhor, agora nesse momento, meu Pai, ouvindo essa palavra. Eu te peço, Senhor, repreende, Senhor Deus, todo atrapalho, tudo aquilo, Senhor, que possa, meu Pai, tirar a atenção do teu povo, para que eles possam, meu Pai, mediante, Senhor Deus, o teu querer e a tua vontade, a estar ouvindo esta palavra a qual o Espírito Santo colocou em meu coração. Senhor, eu te peço, meu Pai, abençoa poderosamente, Senhor Deus, cada família, cada homem, mulher, jovem, criança que vai estar vendo, Senhor Deus, esta live. Que seja uma palavra, Senhor Deus, a qual, não aquela que o teu povo precisa, mas sim, não aquela a qual o teu povo quer, mas sim aquela a qual o teu povo precisa ouvir. Então, Senhor, pela tua infinita misericórdia eu te peço, que eu diminua e tu cresça. Tira-me mais uma vez da tua aljava e me direciona como uma flecha em direção ao alvo, para que eu possa, Senhor, através da tua palavra, com as pessoas que me ouvem, atingir o objetivo, atingir o alvo, a qual o Senhor já tem preparado para cada um que vai estar vendo essa live. Abençoa-os poderosamente, fala conosco. Eu preciso e careço cada dia mais de ti, Senhor. Que tudo que for feito seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Grande Deus, grande é o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Aleluia. Tiago, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 2, em nome de Jesus, até o versículo, até onde o Espírito Santo nos direcionar. Amém? Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, está escrito assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé
produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada, que é levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro do irmão de Jesus, no livro de Tiago, eu tenho aqui uma palavra a qual há de falar conosco mediante a várias circunstâncias que temos passado, né, nesse período de pandemia, nesse ano de 2020, né, e não só neste ano, né, mas ao longo de anos nós sabemos que o servir do Senhor não é algo fácil. Quem pensa que servir a Deus é fácil, você está enganado. Servir ao Senhor não é algo fácil, mas também é algo maravilhoso, é algo que realmente está firme na presença do Senhor. Nós não temos palavras para dizer como é bom servir a Deus, irmão. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom fazer a vontade do Senhor, como é bom saber que há um Deus no céu que nos guarda, nos protege, nos guia, nos levanta, nos dá força, nos direciona, né? E cada dia mais Ele vem abençoando as nossas vidas, nos ensinando, nos moldando. Cada dia que passamos aqui é um dia que aprendemos algo novo, é um dia que evoluímos mais ainda, é um dia que nós crescemos mais ainda, é um dia que nós cada vez mais estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos nós continuamos ainda naquele versículo, naquele capítulo que está Jeremias falando sobre o vaso que está num processo. Então todo dia nós temos que melhorar um pouco, todo dia nós temos que, em nome de Jesus Cristo, ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. E tudo isso é um processo. O Espírito Santo diz que nós alcançaremos a glória, como diz a palavra, de glória em glória. É crescendo, né, em nome de Jesus, é crescendo, é alcançando os objetivos, é alcançando, né, aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. E eu quero crer que o Espírito Santo de Deus tem algo poderoso para você, algo poderoso para a minha vida e para a tua vida. E Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é muito fiel. Então eu quero falar para você justamente aquilo que Tiago falou. Tiago disse que as lutas, as provações, elas trazem na nossa vida perseverança. Sabe, a Bíblia diz que muitas vezes nós, devido à luta e às circunstâncias, nós desistimos de perseverar, de continuar, sabe, de ir em frente. E isso, querido, é natural na vida do crente. Você percebe que alguns homens de Deus, ou pelo menos a grande maioria dos homens de Deus, você percebe que às vezes chegavam a um determinado ponto onde eles queriam parar, onde eles queriam desistir. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo bem conhecido. A Bíblia diz que um dos maiores ícones, né, na realidade a história nos conta que um dos maiores ícones da fé cristã judaica é Elias. Elias, cheio de ousadia, intrepidez, homem de Deus, servo do Senhor, a qual o Senhor
deu a ele o privilégio de não provar a morte, alguém que o Senhor o arrebatou ainda em vida, entendeu? Em um forte vento. E Deus conhecia Elias, e Elias também tinha muita intimidade com Deus. Mas o próprio Elias chegou a um determinado ponto onde ele enfrentou também essa questão da tristeza, de querer parar, de querer logo desistir, né? A gente sabe que o início do ministério de Elias foi quando ele se apresentou a Acabe, né? E disse para Acabe, movido por um ímpeto, creio eu digo assim, não um ímpeto irresponsável, mas ele foi impulsionado pelo Espírito do próprio Deus que estava dentro dele, e ele declarou, sem a qual Deus, como ele falou, ele disse: olha, Acabe, sobre a minha palavra não vai chover aqui, sobre a minha palavra não vai mais chover. E o próprio Deus disse a ele, depois que ele profetizou isso, o próprio Deus disse a ele: se Elias, retira-te daí e vai para o Queriate, retira-te daí e vai para lá, entendeu? Que eu te sustentarei. Eu imagino ele se retirando daquele local, onde ele foi sustentado, né, bebendo água do ribeiro e comendo, né, carne trazida por corvos. E ele foi sustentado ali. Depois ele saiu dali e foi até a viúva de Serepta. Então todos nós sabemos que sempre Deus estava providenciando algo para o profeta para não o desamparar. E é isso que me deixa feliz, é que o profeta, quando ele cumpre os desígnios de Deus, quando ele realmente tem um compromisso sério, forte com Deus, Deus não o desampara. Talvez você possa dizer assim: poxa, mas Elias foi pro meio do deserto. Verdade, mas no meio do deserto Deus providenciou um ribeiro para ele e providenciou alimento. Talvez você esteja passando por um deserto, talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas Deus ainda está no controle, e eu tenho certeza que Ele há de providenciar água e comida, Ele há de providenciar alimento para você, Ele há de providenciar provisões, Ele há de trazer aquilo que você carece e necessita para passar em meio a esse deserto. Amém? Então, quando eu vejo Elias fazendo isso, passando por situações e ainda assim sendo motivado, tendo as suas provisões por Deus, eu vejo muitos de nós também, às vezes, querendo parar, dizendo assim: Senhor, eu não quero mais, eu desisto, as coisas não estão dando certo, quando na realidade nós deveríamos ouvir a voz de Deus e confiar nele, e saber que Ele é que providencia as coisas, é Ele que está no controle das coisas. Elias, quando ele saiu da casa da vida de Serepta, saiu de todas as coisas que ele passou, a Bíblia diz que passaram-se os anos, né? E Deus disse: olha, Elias, já está na hora de você se apresentar diante de Acabe e diga que vai chover, diga que vai descer uma grande chuva. Elias se apresenta e diz a ele que vai chover, entendeu? E a gente sabe o que acontece, entendeu? A chuva vem, entendeu? Molha. Eu sei que muitas e muitas coisas acontecem, irmão, mediante a palavra do profeta Elias. Nós sabemos que aconteceu também a questão dos profetas de Baal, de ele chegar para Elias e estar revoltado com a situação que o povo de Israel estava passando, porque Israel estava vivendo uma situação de dubiedade. Eles estavam servindo a dois senhores. Uma hora serviam a Baal, outra hora servia a Deus. E Elias, mediante ao Espírito de Deus, mediante ao amor que ele tinha pelo Senhor, ele mesmo disse: olha, que possamos acabar com isso, entendeu? Se é Baal que vocês querem servir, sirva a Baal. Se é Deus, sirva a Deus. A gente não pode ficar nesse meio termo. Então, o que Deus falou mediante a essa situação?
Deus disse assim para Elias disse assim pro povo, disse assim, olha, chamou Acabe e disse assim, Acabe, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Azera e vamos pro monte. Chegando lá no monte, entendeu? A gente coloca um bezerro lá, um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E que possamos, né, clamar a Ele, que possamos em nome de Jesus, né, clamar a Ele de todo o nosso coração. E a Bíblia diz que os outros tiveram a oportunidade, entendeu, a sua oportunidade de clamar ao Senhor. E mediante a isso, no que eles estavam clamando a Deus, no que eles estavam pedindo do Senhor, clamando, entendeu? Deus atendeu o pedido de Elias. E depois que o fogo desceu, consumiu os holocaustos e fez todo aquilo que estava a fazer, né? A Bíblia diz que o próprio Deus disse, Elias, foge porque vão querer te matar. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, devido à perseguição e tudo aquilo que ele passou, ele se assenta, ele deita-se debaixo de um pé de zimbro. E ali Elias pede a morte. Ele diz, Senhor, eu cansei, Senhor, eu estou cansado. Mataram todos os teus profetas, mata-me também a mim. Eu não quero ficar só, eu não quero continuar. Entendeu? E ali Deus envia socorro a ele, né? O anjo vai e diz, olha, eu preparei um alimento para você, eu preparei esta água para você, entendeu? E o que me deixa feliz é justamente isso, que ainda que Elias estivesse ali querendo desistir, ainda que Elias estivesse ali querendo, entendeu, parar, querendo desistir da sua caminhada, Deus envia o socorro a ele, diz, olha, não é momento de você parar, não é momento de você desistir, não é momento de você abandonar, continue. E ali o anjo preparou o pão cozido na brasa, preparou a água para ele, disse, coma deste pão e beba desta água. E a Bíblia diz que isso deu força para ele caminhar mais 40 dias. Só que depois de 40 dias ele viu uma caverna e entrou. Ele se escondeu. Muitas vezes quando encontramos as tribulações, passamos por tribulações, nós queremos ter essa atitude de se esconder, atitude de se isolar, atitude de não querer, sabe? De não... Eu sei que muitas vezes as lutas vêm, mas em nome de Jesus, querido, não permita que isso aconteça. Tanto é que quando Elias se esconde, quando Elias vai lá para dentro da caverna, eu não sei se você já ouviu isso, mas se você já ouviu, eu vou relembrar a você. Lá na caverna, a Bíblia diz que na frente da caverna manifestou-se 3 elementos. Houve ali um grande terremoto, se manifestou o fogo e também se manifestou o vento. E o que é engraçado é que a Bíblia faz questão de dizer que todos os três, eles têm uma peculiaridade, eles têm algo em comum. A Bíblia diz que primeiro foi um vento muito forte, a outra diz que foi um fogo e o outro diz que veio um terremoto. Se você prestar atenção, vento forte, ele não é constante. Venta, mas uma hora para. Vou dizer de novo. O vento forte que se manifestou na entrada da caverna, ele vem, ele acontece, ele é real, acontece. O vento forte pode acontecer, mas ele não dura para sempre. Ele vem e passa. O fogo, ele se manifestou, só que fogo, se não for alimentado, se não tiver lenha para o fogo, a gente sabe que ele apaga. Então, da mesma forma que o vento dura um tempo, o fogo também dura um tempo. O fogo também dura um período. A mesma coisa o terremoto. Você já viu um terremoto passar mais de 1 minuto?
Muitas vezes são segundos, né? Ah, pastor, mas o estrago é grande. Verdade, o estrago é grande, mas são segundos. Uma hora ele para, uma hora ele passa. Então esses três elementos se manifestaram justamente para ensinar a Elias, dizendo assim: olha, Elias, eu e você, Elias, você tem que ser constante. Você tem que perseverar nas tuas atitudes. Você não pode parar. Tanto o vento forte começa, mas ele para. O fogo também começa, mas se não for alimentado, ele para. E o terremoto acontece, mas também ele para. O que Deus está falando para mim e para você? Filho, essa tribulação está acontecendo? Está. Mas não te preocupa, uma hora vai parar. Uma hora vai acabar. Uma hora isso vai ter fim. Então eu quero, em nome de Jesus, profetizar isso na tua vida. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas eu quero te dizer que uma hora isso vai ter fim. Uma hora isso vai acabar. Uma hora você vai vencer. Uma hora você vai alcançar aquilo a qual Deus tem prometido para você. Uma hora você vai atingir o objetivo. Uma hora você vai alcançar o alvo. Uma hora há de chegar a bênção na tua mão. Uma hora há de chegar a vitória na tua vida. Em nome de Jesus, apenas crê, confia e espera. Eu vou dizer de novo: crê, confia e espera. Ah, e tem outra: descansa. Crê, confia, espera e descansa. Vou dizer de novo: crê, confia, espera e descansa. Pastor, o que é isso? É Bíblia. A Bíblia diz no Salmo 37, se você quiser ler, lê lá o Salmo 37, em nome de Jesus. Tem uma passagem que fala, Salmo 37, verso 5, se não me falha a memória: confia no Senhor, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, em nome de Jesus, creia. Creia na vitória, creia na bênção. E Elias estava ali naquela caverna. E detalhe, quando esses três elementos se manifestaram e eles terminaram, Deus entra dentro da caverna e Deus fala para Elias lá da caverna, diz assim: Elias, o que tu estás fazendo aí dentro? É como se Deus estivesse falando: filho, este local não é para você. Eu não quero você escondido. Eu não quero você reprimido. Eu não quero você assim desse jeito. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de força, um espírito de poder, um espírito a qual te faz vencer todo o mal. E ele diz: o que fazes aí, Elias? Por que você está aí? Não é o local que eu te escolhi. E sabe o que é interessante? É que ele mesmo fala bem assim, o próprio Deus diz assim: Elias, volta pelo teu caminho, que esse não é o meu. Eu não tenho te ensinado a ser assim. Pelo contrário, eu estou te ensinando a prosseguir. Eu estou te ensinando a ir em frente. Então a gente pode verificar aí justamente na questão da dúvida, entendeu, que Elias teve. Mas nós sabemos da história. Elias saiu da caverna, Elias prosseguiu no seu ministério, né, em nome de Jesus. E Elias fez grandes e grandes coisas, né, através da perseverança, através da fé no Senhor, através daquilo a qual Deus já havia preparado para ele. Quer ver um outro exemplo de homem de Deus que teve dúvidas? A Bíblia diz que logo quando Jesus foi iniciando o seu ministério, Jesus, antes de qualquer coisa, ele foi ter com João. João estava batizando, né, nas águas, e Jesus foi ter com ele. Quando João viu Jesus, João abriu a sua boca e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima de João, Jesus olha profundamente para ele, imagino eu, e João diz assim: tu vens a mim, sendo que eu é que preciso do teu batismo? E Jesus diz assim para ele: que seja assim por agora, pois precisamos cumprir tudo aquilo que foi predito. Então eu creio que João ali naquele momento, né, tinha certeza de quem era Jesus e do que ele veio fazer. A própria Bíblia diz que logo quando João estava no ventre da mãe, ele sentiu Jesus. Ele pulou de alegria, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então João realmente sabia quem Jesus era.
Ele tinha certeza de quem era Jesus. E ali naquele momento, né, até 2 discípulos de João falaram sobre Jesus, e o próprio João disse assim: olha, é ele que vocês devem seguir. É ele o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele o Cristo. Aí o que é interessante é que nós vemos mais tarde, entendeu? Já o João preso dentro do calabouço, dentro da prisão, na realidade. E nós percebemos que João, tendo uma visita ali dos seus discípulos, a Bíblia diz que dentro da prisão João envia os discípulos dele até Jesus com uma pergunta. Sabe, os discípulos chegam diante de Jesus e dizem assim: o João mandou te perguntar, és tu aquele que devia de vir, ou ainda temos que esperar mais ainda? No dia que eu li isso, eu fiquei pensando, eu digo: Senhor, agora eu não entendi. Por que logo no início ele apontou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, esse que tira o pecado do mundo, e viu, contemplou tudo aquilo que aconteceu, a questão da pomba descendo sobre Jesus, a voz, e tudo isso, entendeu? Eu tenho certeza que João pôde presenciar, mediante a intimidade que ele tinha com Deus, e aquilo a qual ele foi fazer na terra, que ele foi preparar o caminho para a chegada justamente de Jesus. E agora, nesse momento, entendeu? Ele manda discípulos dele perguntar se era realmente esse Jesus que havia de vir. E ali naquele momento o Espírito Santo me fez um questionamento, falando para mim, dizendo assim: filho, assim como você, João, também é homem, também é ser humano, também é falho. E assim como eu e você somos falhos, todos nós em algum momento da luta, da dificuldade, todos nós em algum momento que passamos pela luta, né, nós enfrentamos essa luta da dúvida, essa luta da prova, essa luta a qual nós duvidamos. Será que Deus está comigo mesmo? Será que o Senhor é presente na minha vida? Será que o Senhor realmente me chamou para isso? Será que o Senhor realmente tem um chamado na minha vida, tem um propósito? Será que realmente o Senhor Deus ele vai fazer aquilo que eu pedi? Ou ele vai agir mediante isso? Será? Aí nós ficamos nesse critério de dúvidas. Será isso? Será aquilo? Será que vai acontecer? Será que eu não me enganei? Será que foi para essa realidade que eu fui chamado mesmo? E quanto mais você passa por lutas, né, em situações difíceis, mais alicerçado, né, deveria nós sermos mediante a perseverança. Mas tudo isso é um processo. O processo de perseverança, né, ele não vem assim de uma hora para outra. É algo momentâneo, é algo que a gente vai, né, aprendendo e adquirindo mediante, né, a caminhada com o Senhor. E eu tenho certeza, querido, em nome de Jesus Cristo, que quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos esforçamos, mais Deus está conosco. Mas também existe a questão da dúvida, existe aquele momento. Quem sou eu para julgar você, ou para julgar quem quer que seja? Entendeu? Que eu sei que chega o momento de você duvidar verdadeiramente da situação. Foi o que aconteceu com João. Naquele momento, ele passando por luta, ele estava prestes a ser morto. Ele estava prestes a ter a cabeça decapitada. Ele estava ali, e eu tenho certeza que o próprio Espírito de Deus já havia falado a ele que ele não sairia daquele local vivo. Ele não sairia daquele local ali, entendeu? Perdão, para a liberdade. Ele não sairia, entendeu? Para a liberdade. Então o que acontece? Ele já sabia o que iria acontecer. Então bateu a dúvida, bateu a situação. Só que a gente percebe que o próprio Jesus fala para os discípulos assim: vão até João. E eu não vou dizer a vocês o que vocês têm que dizer a ele. Apenas diga a ele aquilo que os teus olhos estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem,
os paralíticos levantam, os demônios são expulsos. Então você percebe aí, querido, que existe toda uma situação. Ele diz: aqueles que têm ouvidos, aqueles que são surdos ouvem. Jesus veio justamente para isso. Ele veio para nos ensinar, para nos libertar, para nós ouvirmos a palavra de uma forma maravilhosa. Ele diz: os surdos ouvem, os cegos veem, né? Os paralíticos, eles caminham. Então tudo isso, querido, é Deus, né, nos mostrando que verdadeiramente Ele está presente. Ele está presente. E quando nós abrimos a Bíblia em Tiago, né, nós percebemos justamente isso, que ele menciona sobre a tribulação. Ele fala sobre essa tribulação, a qual ela gera perseverança. É Deus dizendo assim: meus filhos, olha, a tribulação ela virá, a situação ela virá, mas ela vai produzir perseverança. Vocês vão estar mais firmes na caminhada. Ele começa dizendo assim: meus amados irmãos, considera motivo de alegria. É aí que vem a questão. Ele diz assim: pelo que você está passando, mesmo que esteja difícil, mas em Deus, alegra o teu coração. Em Deus, alegra o teu coração. Sabe por quê? Porque quando você alegra o teu coração, ele diz assim: alegrai o teu coração no fato de passardes por provações, porquanto elas produzem perseverança, elas produzem firmeza. Sabe, querido, muitas vezes, talvez você diga assim: pastor, eu não consigo me firmar no Evangelho. Aí Deus diz: não te preocupa, mediante aos meus ensinamentos, eu vou firmar a tua caminhada. Muitas vezes nós sabemos disso, que às vezes a caminhada é firmada com luta. Eu não estou dizendo que você vai ficar todo o tempo na luta, porque há uma certa situação, há um certo dizer aí, né, que você tem que estar debaixo de luta, tem que estar todo o tempo na prova, porque se não é assim, você não está servindo a Deus, porque nós temos que carregar a nossa cruz, né, e eles colocam um peso na cruz desnecessário. E isso é uma coisa, eu lhe digo, irmão, diante de Deus, existe um momento de você passar por luta, existe, mas também existe um momento de você estar vivenciando as bênçãos de Deus. Tanto é que Eclesiastes fala que há um tempo para tudo. Há um tempo, entendeu? Para todas as coisas. E é justamente isso que eu lhe digo, irmão. Há um tempo de você passar luta? Sim. Mas há também um tempo de você passar as bênçãos de Deus. Há um período. Então tudo isso é Deus trabalhando em nossas vidas. E aí, Tiago diz que essa luta traz perseverança. E essa perseverança, ela deve ter plena ação. Sabe o que é interessante? É que a maior atitude de alguém perseverante é justamente isso. A atitude, ela reflete na minha perseverança. Como assim, pastor? Eu digo que sou perseverante, mas eu não me esforço para fazer a obra. Eu digo que sou perseverante, mas eu não tomo uma atitude de caminhar em direção à igreja, de estar nos compromissos a qual o Senhor Deus tem pedido. Então tudo isso, querido, eu lhe digo, te esforça, sabe? O Senhor te chamou para fazer a obra, então te esforça. Ah, pastor, eu sou perseverante. É perseverante, mas é a maior dificuldade para você ir para o culto. É perseverante, mas é a maior dificuldade para você estar nos compromissos da igreja. É perseverante, mas você não se esforça, pelo menos para estar, né, pelo menos no culto da sua igreja, um culto, 2 cultos. O culto de doutrina, pelo amor de Deus, é difícil demais de você estar. Então, em nome de Jesus, demonstre isso com atitudes.
Entendeu? Justamente isso. A ação perseverante, ela requer atitudes. Atitudes verdadeiras. Atitudes verdadeiras. A perseverança deve ter plena atitude, a fim de que sejais aperfeiçoados. A atitude em continuar, a atitude em estar indo na casa do Senhor, a atitude em estar buscando a Deus em meio à tribulação, ela vai gerar em você um aperfeiçoamento. Eu e você seremos aperfeiçoados, seremos lapidados, sabe? Seremos transformados de glória em glória. E eu quero crer nisso, querido, em nome de Jesus. E o que me deixa feliz é que nós somos aperfeiçoados e somos completos sem que nos falte virtude alguma. Nós continuaremos, entendeu, sendo aperfeiçoados e eu quero crer que a virtude que procede, entendeu, do Espírito Santo, ela não nos faltará. E detalhe, em meio à luta, existe algo que muitos homens de Deus nos ensinaram, tanto é que o que eu tenho aprendido eu tenho passado. E ele diz assim, no versículo 5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente com tanta alegria. Você percebe que há uma continuação do versículo acima, mediante tudo aquilo que estão... Eu sei que nós não devemos pedir sabedoria apenas para isso. Na realidade, nós devemos pedir sabedoria e direção de Deus para todas as coisas. Mas aqui, Tiago está falando sobre o momento da luta que traz perseverança. E muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades e acabamos agindo de forma impetuosa, sem sabedoria, e acabamos colocando o carro na frente dos bois. E é justamente por isso que Tiago diz: olha, tu está passando por tudo isso e você está sem sabedoria, peça a sabedoria de Deus, que a todos concede gratuitamente, deliberadamente. Está passando por luta, não sabe o que fazer, bota o teu joelho no chão e começa a clamar dizendo: Senhor, está acontecendo isso, eu não sei porquê, eu não estou entendendo, mas me dá sabedoria para me poder para que eu possa caminhar nessa luta. Me dá sabedoria para que eu venha direcionar os meus passos nessa batalha, para que eu não venha tomar nenhuma atitude, entendeu? Nenhuma atitude que venha me prejudicar, que venha prejudicar minha família, que venha prejudicar minha igreja, que venha prejudicar minha vida. Me ajuda, me direciona, entendeu? Me dá sabedoria. Tanto é que a Bíblia mesmo fala que quando você pede de Deus, Ele te dá. E isso é maravilhoso. Ele diz assim: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça de Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Ele diz: olha, meu filho, se quer, eu lhe dou, eu vou te direcionar para te passar dessa luta. Eu vou te direcionar para te passar dessa prova. Eu sei que você precisa desse direcionamento, eu sei que você precisa, né, desse ensinamento. E a Bíblia diz que Deus, ele faz isso. Só que detalhe, há um como é que chama? Há um requisito para isso. Ele menciona no versículo 6, ele diz assim: você quer sabedoria? Peça, eu te dou. Todavia, no versículo 6 ele diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. É justamente aí que Tiago nos incentiva a exercitar a nossa fé. Tenha fé, peça a sabedoria de Deus. Nesse caso aqui, peça sem sombra de dúvida alguma. Existem, eu sei que você já passou por isso, existem algumas campanhas que nós fazemos, né, derrubando gigantes. E eu já até ministrei em algumas campanhas, né, que falam sobre isso. Mas existe um grande gigante na nossa vida que tem que ser verdadeiramente derrubado, é o gigante da dúvida. Eu coloquei no meu Face esses dias agora, ontem eu coloquei no meu Face dizendo assim, que a montanha pode ser grande, mas o grão de mostarda continua ainda sendo maior.
Então, em nome de Jesus Cristo, querido, eu quero te pedir isso. Quando você pedir de Deus, quando você clamar ao Senhor, peça, mas peça crendo. Não tenha dúvida. Deus conhece teu coração, Deus sabe, porque o apóstolo Tiago ele diz que aquele que pede duvidando é como se fosse uma onda. Uma onda. O vento bate, as ondas vão e voltam. Não tem constância. Não é constante. E o que mais Deus nos pede é justamente isso. Que nós sejamos firmes e constantes. Ele fala sobre a questão de Deus, né? Se não me engano, em Coríntios, ele diz, né, que todos nós sabemos o que é de acontecer, que naquele grande dia nós receberemos um corpo incorruptível, né? Aquilo que é corruptível passará a ser incorruptível, e mediante a isso, ele diz assim: por causa disto tudo, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes. E é justamente isso que o Senhor Deus está nos incentivando nessa noite: ser firmes e constantes, não ser vacilante em nome de Jesus, e não ser inconstante. Deus não se agrada de inconstância, Deus não se agrada de pessoas vacilantes. Deus ele quer que você seja constante. Está na luta, mas persevere. Está na dificuldade, persevere. Está passando por um período de luta, persevere. Pastor, eu não estou na luta, estou na bênção. Glorifique a Deus e exalte ao Senhor na tua vida, sabe? Faz conforme Deus te direcionar. Tenha sempre Ele como alvo, como direção, como farol. Deus ele sabe todas as coisas. Então, fé e perseverança. Amém, queridos? Fé e perseverança na tua vida, em nome de Jesus. Não desista, fique firme. O Senhor é contigo. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor Deus, cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, a qual esteve, Senhor Deus, ouvindo esta live, a qual esteve, Senhor Deus, acompanhando-me até esse momento, Senhor. Direciona teu filho, tua filha, abençoa-os de uma forma tremenda, Senhor. Sê conosco, meu Pai, nos abençoa, e eu te peço, Pai, nos dá uma noite tranquila de sono em tua presença, que possamos, meu Pai, estar firmes e constantes diante da tua palavra, diante da tua obra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Louvado seja Deus. Logo, logo esta mensagem estará no meu canal no YouTube, em nome de Jesus Cristo, Pastor Weber Souza. Se inscreve lá no canal. Lá tem mais de 100 ministrações, a qual há de edificar a minha vida e a tua vida, tá? Você conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. E desde já te agradeço, em nome de Jesus.